Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Lula, condenado em segunda instância pelo TRF4 e proibido de sair do Brasil pelo juiz Ricardo Leite, gravou uma mensagem em vídeo para o encontro da FAO na Etiópia, do qual participaria ao vivo. Como de costume, o petista posou de vítima. Coisas estão acontecendo aqui no Brasil de forma desagradável porque nós fomos vítima de um golpe parlamentar. Um golpe que fez o impeachment da presidenta Dilma, jogando a culpa de todos os problemas do Brasil em cima do PT e da presidenta, prometendo o céu, e eles, na verdade, estão construindo um clima de terror aqui no Brasil. Quem criou clima de terror no Brasil foi o PT, com declarações como a da presidente ré do suposto partido, Gleisi Hoffmann, de que para prender Lula vai ter que matar gente, e do próprio Lula, de que não via razão para respeitar a decisão do TRF4. Mas é natural dos petistas acusar os outros daquilo que eles próprios fazem, por exemplo, de atos de autoritarismo. Nós vivemos um momento de uma ditadura, de uma parcela do Poder Judiciário, sobretudo o Poder Judiciário que cuida de uma coisa chamada Operação Lava Jato, que vocês já devem ter ouvido aí na África. E, na verdade, o que eles estão perseguindo foi o jeito que eu governei o país. De fato, o jeito que Lula governou o país foi recebendo da OAS, por exemplo, 2,2 milhões de reais em propina na forma de um triplex no Guarujá, em troca de 3 contratos públicos da empreiteira com a Petrobras. Exatamente por isso, foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Curiosamente, a participação de Lula no evento na Etiópia fazia parte de uma série de atividades que compõem o Encontro Anual da União Africana, cujo tema é Vencendo a Luta contra a corrupção. Ou seja, ao determinar a apreensão do passaporte de Lula, o que já fez a defesa do petista recorrer ao TRF1 para obtê-lo de volta, o juiz Ricardo Leite, na prática, contribuiu indiretamente para que o encontro atingisse seu objetivo. Enquanto isso, Sérgio Moro ordenou a venda em leilão público do triplex do condenado. O juiz afirmou que o imóvel está submetido à constrição da justiça e será alienado para que o produto reverta em benefício da vítima a Petrobras. É a Lava Jato ressarcindo os cofres públicos com o dinheiro roubado pelo Orcrim. Digna de aplausos foi também a decisão do vice-presidente do STJ, Humberto Martins, de negar o habeas corpus com que Lula pretendia escapar da cadeia. Segundo o ministro, não há plausibilidade do direito invocado pela defesa de Lula, pois a possibilidade de execução provisória da pena encontra amparo na jurisprudência do STF, que passou a adotar o entendimento de que prisão após condenação em segunda instância não viola a presunção constitucional de inocência. Humberto Martins, na prática, seguiu os passos de Carmen Lúcia, que havia declarado que mudar a jurisprudência para beneficiar o petista seria apequenar o Supremo. A ministra também garantiu que não vai pautar no STF a discussão sobre prisão de condenados em segunda instância, e até Marco Aurélio Mello, que havia sido voto vencido, anunciou que não vai cobrar de Carminha que paute esse tema. Mas a esperança de Lula é que o relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, mesmo negando o habeas corpus, tenha de levar o caso à segunda turma, aquela usina de HC integrada por Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Como Lula pode incluir a questão da prisão em segunda instância no pedido, este também seria o caminho para a revisão do julgamento. O outro é esperar setembro, quando Toffoli, ex-subordinado de José Dirceu, assumirá a presidência da corte. O fato é que nunca antes na história desse país o desespero de Lula ficou tão evidente, tanto que sua defesa protocolou no Comitê de Direitos Humanos da ONU um documento segundo o qual o Estado brasileiro continua violando os direitos humanos do ex-presidente. Só se for o direito à impunidade. Um dos advogados que assina o texto é o australiano Geoffrey Robertson, flagrado dormindo no julgamento em Porto Alegre, exatamente durante a intervenção do defensor de Lula, Cristiano Zanin Martins. Juntos, o máximo que vão conseguir é fazer os membros da ONU dormirem também. Quem não deixa o governo de Michel Temer pegar no sono é Cristiane Brasil, a deputada postulante ao cargo de ministra do Trabalho, que teve sua posse suspensa por Carmen Lúcia e já recorreu no próprio STF, gravou um vídeo para se defender das ações trabalhistas que atrapalharam sua ascensão à esplanada. Mas o ambiente não podia ter menos a ver com a imagem de trabalhadora. Vai, ministro. Eu tenho para falar para vocês o seguinte: todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir
qualquer coisa abstrata, o negócio é o seguinte, quem é que tem direito, ainda mais na Justiça do Trabalho? Eu juro pra vocês que eu não achava que eu tinha nada pra dever para essas duas pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. E eu tô com você, doutora. Se a Bom Vivan Cristiane quisesse ser ministra do Turismo, já seria inadequado fazer esse vídeo com 4 homens seminus num barco. Mas ministra do Trabalho? Até o pai dela, Roberto Jefferson, deu-lhe um puxão de orelha no Twitter, afirmando que uma figura pública deve se portar como uma figura pública e usar ferramentas como Facebook e Instagram apenas em caráter institucional. Já o ministro Carlos Marum acusou os críticos da deputada de talibãs enrustidos que queriam que ela estivesse de burca lá na praia, como se o problema fosse a compatibilidade do traje com o local, não de ambos com o conteúdo da mensagem e a função pública da mensageira. Falando em compatibilidade, Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência em ambiente igualmente exótico para um presidente, um programa de Silvio Santos. Temer disse que as regras de aposentadoria foram bastante amenizadas e hoje há uma compreensão na sociedade e no Congresso em torno da proposta, mas que é importante que as colegas de trabalho do apresentador e o Brasil inteiro sensibilizem os deputados. No clima do bordão "Quem quer dinheiro?", o presidente ainda brincou com Silvio Santos, passando-lhe uma nota de R$50. Será que foi a sobra das verbas federais distribuídas a veículos camaradas de comunicação? Temer ainda foi ao programa do Ratinho, na emissora de Silvio, e disse que o governo já negociou com parlamentares tudo o que podia para conseguir aprovar a reforma. Não deve ter sido por R$50. Ô Marquinhos, R$50. Já a generosidade de Temer com criminosos presos sofreu mais um revés. Luiz Roberto Barroso manteve suspensos trechos do decreto, editado em dezembro pelo presidente, que abrandavam as regras para a concessão do indulto de Natal. O ministro do STF pediu que o processo seja incluído com urgência na pauta do plenário da Corte. Será que Sérgio Cabral, por exemplo, ainda sonha em ser indultado? O ex-governador 4 vezes condenado, lá do meu Rio de Janeiro, que já acumula penas de 87 anos de prisão, virou réu pela 21ª vez e foi apontado novamente como líder de organização criminosa. Corre atrás, Lula! A julgar pelos pronunciamentos de Carmen Lúcia e Raquel Dodge na sessão de abertura do ano judiciário, o desespero dessa gente ainda vai aumentar. A presidente do STF, em claro recado aos petistas, disse que é inadmissível e inaceitável desacatar a justiça. Se não houver um juiz a proteger a lei para os nossos adversos, não haverá um juiz para nos proteger no que acreditamos ser o nosso direito. Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformar a decisão judicial pelos meios legais e nos juízos competentes. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. A Procuradora-Geral da República sustentou a defesa da prisão de condenados em segunda instância. Como instituição de justiça, o Ministério Público tem agido e pretende continuar a agir com o propósito de buscar resolutividade para que a justiça seja bem distribuída, para que haja o cumprimento da sentença criminal após o duplo grau de jurisdição que evita impunidade, para defender a dignidade humana, de modo a erradicar a escravidão moderna, a discriminação que causa infelicidade e para assegurar acesso à educação, à saúde e a serviços públicos de qualidade, de modo a garantir vida longa e feliz para todos. E Gilmar Mendes, questionado sobre prisão em segunda instância, deu apenas uma risada enquanto atravessava a rua com uma mulher segurando o guarda-chuva para ele. Segunda instância, o senhor fala? Depois, vamos falar aqui no processo. Eu sou a favor de colocar na pauta? O ministro foi hostilizado nessa semana durante voo em avião comercial e depois cobrou da Polícia Federal investigação sobre quem o xingou. A impopularidade de Gilmar é tão alta que milhares de internautas reagiram usando a hashtag Gilmar, fui eu.
Nessa semana, o Datafolha divulgou pesquisa de intenções de voto. Sem Lula, o condenado inelegível, Jair Bolsonaro lidera com 18%. Marina Silva está em segundo com 13%. Ciro Gomes, 10%. Luciano Huck e Geraldo Alckmin empatam com 8%. O plano B do PT, Jacques Wagner, aparece lá embaixo com apenas 2%. Ou seja, o poste de Lula literalmente está no chão. Na projeção de segundo turno, Marina ainda venceria Bolsonaro, segundo o Datafolha, mas a distância entre os dois diminuiu um bocado, de 18 pontos para apenas 10. Bolsonaro ainda tentou impugnar a pesquisa em razão da inclusão da seguinte pergunta: você tomou conhecimento sobre denúncias envolvendo o aumento do patrimônio da família do deputado Jair Bolsonaro desde o início da sua carreira política? Não houve denúncia alguma, como alegou o advogado do deputado Gustavo Bebiano. Quando provocado para apurar o tema, o Ministério Público constatou que não havia irregularidade. O que houve, na verdade, foi uma matéria da Folha sobre o patrimônio da família Bolsonaro. Já sobre Lula, o tom do Datafolha foi bem diferente. Uma das questões era se, na opinião do entrevistado, Lula sabia da corrupção e deixou ela ocorrer, sabia da corrupção, mas não podia evitá-la, não sabia da corrupção. Ou seja, a opção mais comprometedora era apenas sabia da corrupção e deixou ela ocorrer. Não foi incluída a opção sabia da corrupção, comandou o esquema e se beneficiou direta e indiretamente dele, como foi decidido pela Justiça em 2 instâncias. Nem com toda a complacência, no entanto, o Datafolha conseguiu esconder que a maioria da população quer Lula na cadeia. São 53%, segundo a pesquisa, contra 44% que não querem. O povo brasileiro, felizmente, é contra o direito à impunidade. Eu sou Felipe Moura Brasil e esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.